Boa noite, boa noite. A gente está no Parashat Ki-Tetzé, no meio do livro de Dvarim. Semana passada a gente viu Shoftim. Shoftim a gente viu que era sobre as instituições que devem se fazer dentro de Israel quando o povo entrasse. A gente viu sobre o juiz, a gente viu sobre o rei. Falei rapidamente sobre a função do Cohen e sobre a função do profeta. E agora a gente vai para Parashat Ki-Tetzé. A gente não falou de uma parte da Parashá de Shoftim, uma segunda parte da Parashá que fala sobre guerra. Então, que é uma parte também de desenvolvimento, que qual é a ideia? Que o povo estava no deserto, recebeu a Torá, aprendeu como utilizar a Torá dentro da terra de Israel. Depois, em Parasharei, a gente vê como, mesmo em situação de sucesso, de riqueza na terra de Israel, como que se lida com a santidade, continua sendo uma pessoa correta com sucesso na terra de Israel. E depois a gente vê as instituições na última Parashá, e depois fala de guerra. Que guerra não é uma instituição dentro, mas é como lidar com os inimigos, né? Até porque para eles entrarem na terra de Israel, eles precisavam conquistar a terra, porque ela não estava abandonada, ela tinha 31 povos lá dentro, que eram 7 povos Kenanim, a princípio. Então a gente tem essa parte de guerra que eu vou voltar um pouco para Ki-Tetzé para entender a guerra, e também essa Parashá para Shoftim, que também tem uma Parashá que começa Ki-Tetzé, e a Parashá Ki-Tetzé que para entender sobre também a guerra. Vamos começar pela nossa Parashá Ki-Tetzé, no início, para Sukkot, ou seja, o capítulo 21, versículo 10. Tudo montado? Começa aqui, Tetzé la milchama al oiveh. O que isso quer dizer? Quando você sair para a guerra contra o seu inimigo. Tanó Adonai Elohecha be'adó ve'shavita shivio. E Deus vai te dar o inimigo na sua mão e você vai fazer ele como um cativeiro. Alguma coisa lá como cativo. Então, aqui também está falando de guerra. Quando você sair para a guerra, assim? A gente pode pegar vários comentaristas, explicar o que é Ki-Tetzé, e tem várias drashot, várias expressões muito bonitas que tem a ver com Rodesh Elul, que quem é o Oiver, quem é seu inimigo, é o Yetzer Hara. Então, quando você vai para a guerra contra o Yetzer Hara, para ganhar dele, Deus vai te dar na sua mão, ele vai ser seu cativo. E continua, daqui a pouco fala que você vai se preparar, vai ficar chorando Rodesh Yamim, que é o Rodesh Elul, depois ele vai ser a sua... Você vai adquirir. Dá para explicar tudo isso sobre Yetzer Hara, vários explicam assim. Só que qual é a ideia de oiverra, de inimigo? Qual é o sentido mais certo de inimigo? É o inimigo de verdade. E sobre guerra, é a guerra de verdade. Qual a ideia? Que a gente ficou tanto tempo sem utilizar as leis da Torá sobre guerra e lidar contra o inimigo sem ter exército, que no Shabat chegava lá o rabino no meio lá da Polônia, lá no ano 1000, para achar sobre guerra, o que eu vou falar? Não tem nada prático para... tamanho Elul, o inimigo é Yetzer Hara, bonito, vou falar sobre isso. E agora que a gente voltou para Israel, que tem guerra, que tem exército, a gente esquece, não, que está falando sobre guerra mesmo. Mas quem que explicou que é guerra? Não, é o literal, é sobre guerra, então vai falar sobre guerra. Às vezes a gente esquece a situação que a gente está, porque a gente ficou muito tempo sem utilizar. Não tem no Shulchan Aruch leis sobre guerra. A gente não desenvolveu esse campo sobre como lidar numa guerra. Por quê? Porque não era prático. Mas, por exemplo, o Maimonides, que escreveu lá sobre tudo, mesmo que não era prático na Galut, ele escreveu sobre guerras também. E aqui tem a sobre guerra, que é guerra mesmo. Que é fato do autor, que seria a mulher bonita. É de verdade, não é um exemplo para aludir. Existe esse caso, né? Então aqui a gente entra sobre guerra de verdade. E a ideia é, tem guerra, precisa de guerra, não era melhor ser pacifista e não fazer guerra? Então para isso a gente vai voltar para Parashat Shoftim, no capítulo 20. Capítulo 20. Capítulo 20, versículo 1, como começa, Ki-Tetzé la milchama al oiveh também, igualzinho, né? Mesmo início. Começa a falar sobre as guerras aqui, então, na verdade, no final do capítulo. Capítulo 20, passou com Aleph. Ki-Tetzé la milchama al oiveh, começa igual, essa parasha. Então, aqui começa a falar sobre as guerras.
Sim? Veraita sus varech, você vai ver cavalo e cavaleiro. Ah, Rav Mimer, um povo poderoso. Lot Iramehem, não pode ter medo. Então, aqui sobre a guerra, o que Deus fala? Ele te dá uma proibição de você ter medo numa guerra. Quando você tiver guerra, tem que ir sem medo. Essa ideia. Ele vai falar todas as ideias, o que tira a pessoa da guerra, quando a pessoa está isenta da guerra, quando não está isenta da guerra. Tá? Não vou entrar em todas as particularidades aqui, só para entender que aqui começa o assunto. E aí todo o procedimento que tem antes da guerra, quem tá isento, quem que vai de fato. Aí chega aqui no Pasuk 10, no versículo 10. E aí começa o que eu vou entrar. Que tikrav el ir leilachem ale. Quando você se aproximar de uma cidade para guerrear contra ela, vekarata ele ale shalom. Você vai chamar ela por paz. Ou seja, que é uma mitzvah. Já voltou para Paraxá? Não. Estou ainda em Shoftim, mas no Pasuk 10. Então tem uma mitzvah aqui, que quando você for guerrear, você é obrigado, antes da guerra, a oferecer paz. Essa é a ideia. A gente sabe... a gente sabe que tem dois tipos de guerras, né? Na Alaha, na lei judaica. Uma guerra se chama Milchemet Mitzvah, ou seja, uma guerra que é mitzvah, ou seja, que é obrigatória. E outra é Milchemet Reshut. É uma guerra que você pode fazer ou pode não fazer. A Milchemet Mitzvah você é obrigado a fazer a guerra. Então tem ela rota. Quando é Milchemet Mitzvah, quando é Milchemet Reshut. Por exemplo, se tiver um inimigo que quer te atacar, quer te destruir, você tem uma Mitzvah. E é mais rigoroso. Por exemplo, a gente vê, uma pessoa que acabou de casar, não vai para a guerra. Se é Reshut, se é uma que você pode ou não. Mas se é Mitzvah, fala que mesmo o homem ele sai do seu quarto e a mulher sai da sua roupa e vai para a guerra. Sobre isso é interessante, que fala o homem sai do seu quarto porque ele vai para a guerra. E a mulher, porque está escrito que sai da roupa. O que quer dizer da mulher? Então tem que explicar que não, o homem vai para a guerra e já que o homem não está mais em casa, a mulher sai da roupa, que ela está sozinha depois do casamento. Mas tem que explicar que não, que na verdade sai da roupa, não que ela saiu porque o homem não está, ou seja, que a mulher também vai para a guerra. A mulher vai lutar contra os homens? Naquela época não, a mulher sai para fazer o que for necessário para ajudar o país na guerra. Ela vai preparar comida, ajudar na luta, ajustar... O quê? Shirut Leumi não é o caso, mas aqui é para a guerra mesmo. Vai ajeitar comida, o caminho, logística, comunicação, o que for. A mulher também, na Milchemet Mitzvah também. E se por acaso o inimigo está invadindo, ela vai para a guerra. Então é isso, mesmo a noiva, ela vai para a guerra se precisar em Milchemet Mitzvah. Na guerra que é obrigatória, compulsória. Agora, Milchemet Reshut, aí já não. Aí o noivo está isento, quem plantou um vinhedo e não consumiu ele no quarto ano está isento, quem construiu uma casa e ainda não morou está isento, e por aí vai. Aqui a gente vê também um negócio que eu não quero entrar muito, que fala assim, que a pessoa está isenta porque talvez ele morra na guerra e outra pessoa vai morar na casa que ele construiu, ou vai comer dos frutos do trabalho dele, ou vai casar com a esposa dele. Então não vai para a guerra. Aqui a gente vê o seguinte, que a Torá não fala assim, vai para a guerra que você vai voltar vivo. Não é isso que está escrito. Você não vai ganhar da guerra, porque talvez você morra na guerra e tal coisa vai acontecer. Então é muito diferente do que muitas pessoas pensam e também a ideologia de várias outras religiões, que tipo, vai pra guerra que nada vai te acontecer, vai ter milagre, Deus vai te salvar, você vai voltar e vai estar com a sua esposa no seu... Não. Ou seja, é uma opção do ser humano. Se quer ir pra guerra, tudo bem, mas sabe, na guerra você pode morrer. Ou se quiser, você não vai pra guerra e você cuida do seu. Ou seja, o homem tem o livre-arbítrio de escolher o que ele quer na vida. E cada escolha que ele tem vai ter as consequências da escolha que ele fez. Então, essa escolha é só para o recém-casado, não é para qualquer. Não, aqui a Torá está contando um exemplo que, na verdade, todas as escolhas que o homem tem prós e contras. Não é que ele vai fazer a escolha, por exemplo, mesmo que é um mitzvah, eu estou guerreando com a Israel, mas eu vou ganhar em todos os sentidos? Não. Quer dizer que eu vou voltar vivo? Também não. Então essa é a ideia. Eu tenho livre-arbítrio e a pessoa é responsável pelas suas escolhas. Ou seja, mesmo um soldado sabendo que pode acontecer algo, ele voluntário para a guerra pelo bem maior. Mas talvez a situação financeira e shalom bait dele
não necessariamente vai continuar mesma situação. Mas você está dando exemplo só por caso específico do cara que casou e tudo. Não, esse é um exemplo da Torá, mas aqui a Torá está te contando como se fosse para você entender a lógica de tudo que você escolhe na vida. Mas a maioria deles não tinham essa opção de escolha, eles iam para a guerra obrigatória. Sim, isso que está entendendo. Se você for para a guerra, saiba, você talvez já morrer. Mas como você já inaugurou sua casa, você não é liberado. Mas não necessariamente você vai voltar para sua casa, isso quer dizer. Não necessariamente você vai voltar para sua esposa, não necessariamente você vai comer do seu trabalho. Porque você vai para a guerra. Essa é a ideia. Então, por isso que quem ainda não fez isso, a gente libera. Essa é a ideia aqui, a pessoa é responsável pelas escolhas e pelo caminho que ela tem da vida. Não é essa ideia de, eu vou fazer e tudo vai dar certo no final. Não, não é. Então mas aí então é isso. Tem que ir e chamar por paz. E aí vai ter uma discussão entre os sábios. Que você tem que chamar por paz a cidade, você tem que oferecer a paz. Na verdade, sobre a paz não é uma discussão, mas em que caso é discussão. Ou seja, o que é dizer por paz, o que quer dizer? É o seguinte, que é a continuação. Verhaim shalom tanecha, se ele responder a paz, vefartalecha, verhaam venimtzabá, veulah lemaz, veavadur. O povo ele vai te pagar imposto e vai ser como trabalhadores para você. Ou seja, o que é paz? É o seguinte, você chega na frente da cidade e fala, se vocês quiserem, vocês se rendem e vocês vão ser subjugados pelo nosso povo e vão ter que pagar imposto para viver aqui. Isso é a paz, que a Torá está dizendo. Não é paz, não vai ter nada. Então é isso, a obrigação da Torá é antes da guerra, você oferece, se quiser vocês vão ser nossos escravos e pagar imposto pra gente, pode viver aqui, ou vocês querem guerra. Isso que é a obrigação. Agora, quando isso? Em Mechamet Mitzvah ou Mechamet Ereshut? Aí tem discussão. Tem a discussão entre o Ramba e o Rashi. Um diz que só Mechamet Mitzvah, não, só Mechamet Ereshut, ou seja, você pode, você tem essa obrigação, mas Mechamet Mitzvah você já chega... esse é o Rashi. Você já não oferece isso, não é essa mitzvah, porque você tem a obrigação de ir lá, então não tem que fazer paz. E o Rambam ele diz não, que isso em todas as guerras, mesmo as mitzvah, você é obrigado a oferecer isso antes, se ele aceitar não vai ter guerra. E a maioria dos legisladores vão como o Rambam, ou seja, que você tem que oferecer essa paz, ou seja, a rendição do inimigo em todas as guerras. Sim? Ou seja, na verdade, o inimigo tem algumas opções. Se acontece uma guerra, a gente oferece. Tem 3 opções, na verdade. Ele pode fugir. Vocês não querem me submeter a vocês. Fugir e ir para outro território. Ele pode se render e ficar sobre o nosso governo. Ou ele pode se converter para o judaísmo e fazer parte do nosso povo. Isso também é possível. Tá? Ou pode ter a guerra. Escolhe. Então a gente vê, por exemplo, que tinham 7 povos Kenanim morando em Israel, e um dos povos chamava Girgashi, que era uma ramificação do povo dos Heteus, e esse povo ele resolve se converter. Não, desculpa. Girgashi, esse povo resolve fugir, eles fogem. E não tem guerra. E os sábios falam que eles conseguiram um território que era do tamanho deles, que era aqui em Israel. Que ficava, eles chamam de África esse lugar, mas na verdade é a Tunísia. Ou seja, na Tunísia esse povo, tem descendentes desse povo que vivem até hoje, não morreram e vivem e conseguiram um território bom. Porque eles falam, não quero entrar na guerra, quero só fugir. Fugiram. Tiveram outros povos chamados Givonim, na época de Yoshua, e eles resolvem se converter para o judaísmo. Então, a Missaraí ia para a guerra, ofereceu paz e falou, não, eu quero me converter. E todo o povo se converte e vive dentro de Israel. Obviamente causaram problemas depois na história, mas não teve guerra, eles não morreram e viraram dentro do povo judeu um povo que continuou. Tem discussão sobre a conversão deles, se foi 100%, se não foi, porque eles fizeram conversão por medo. Pode conversão por medo? Não. Então tem toda uma discussão, mas na prática eles entraram dentro do povo judeu, fizeram parte do povo judeu e não teve guerra contra eles, continuaram morando na terra deles. Essa é a ideia, então a gente vê que tem a possibilidade. Agora, e paz mesmo? Tem a possibilidade ou não de você fazer a paz mesmo? Tem. Se não acontecer a guerra, ou seja, isso está falando que você é obrigado a pedir a submissão do inimigo, é quando a guerra já existe. Já começou a guerra, mas antes de entrar na guerra, pode ter qualquer tipo de possibilidade, inclusive a diplomacia, e falar, não queremos guerra. Agora, se quando começou a guerra da prática,
aí já não é mais paz. Você pode oferecer agora, ó, já vem com o exército, já começou a guerra. Ou eles atacaram primeiro. Então, por exemplo, eles já atacaram, você tem que oferecer a paz. Não, vamos fazer, se submetam, a gente não vai revidar. Aí fala, não, aí vai ter guerra. Então essa é a ideia da guerra. Então vamos continuar. Veimo lotashlemimar. Agora, se eles não fecharem com você paz, né, submeterem, aí você vai fazer guerra contra eles, de fato. Ou seja, a Torá legitimiza a guerra nessa situação. Um tanado na Elohecha beadecha, e Deus vai te dar na sua mão o inimigo. Ou seja, se você cumprir tudo isso como mandou, Deus vai dar na sua mão, se fizer tudo certo. Então aqui é a frase mais fascista da Torá. E você vai matar todos os homens pela espada. Então tem uma motivação, você matar todos os homens pela espada. Então, se entrou na guerra, vai matar todos os homens. Que é uma pergunta, é isso de fato ou não? Até porque no Tanar a gente vê vários casos que eles não mataram todos os homens, eles só mataram parte dos homens. A gente vê, por exemplo, que Amalek, que era a obrigação de matar todo mundo, o Shaul deixa um, e aí que brigam, ou seja, nas outras ele deixou vários, tipo, deixavam uma pessoa. Mas aqui a Torá está escrito, vai matar todos os homens. A princípio é estranho. Pô, a Torá está obrigando a gente a matar todos os homens. Qual a próxima frase? Rakanashim ve'ataf ve'abiamah. Somente as mulheres, as crianças e os animais. Ve'rola sherebaí, tudo que tem na cidade. Kolo shlalai, todas as posses. Taboz lá, você vai pegar como despojo de guerra. Ve'ahaltai tshalal oivecha. Hashem natan donai yolecha lá. Ou seja, está escrito o seguinte, mas as crianças, os animais e as mulheres, você não vai matar. Então aqui volta a pergunta. Então é proibido matar todas as mulheres, crianças e animais? Não, está falando aqui não de Amalek, numa guerra no geral. Ou seja, vamos supor que tem uma mulher com uma arma te atacando. Você é proibido matar ela? Essa é a pergunta. Ou seja, já a princípio a gente parece aqui que você é obrigado a matar todos os homens e você é proibido de matar qualquer mulher, qualquer animal, qualquer criança. A gente sabe que na prática, tanto matar todos os homens e tanto não matar nenhuma mulher em nenhum caso é totalmente irreal, certo? Então sobre isso tem discussão também. Então qual é a discussão também? Acho que é do Rashi e do Rambam também. Um vai falar o seguinte: o primeiro passo, que é matar todos os homens, é uma obrigação. Você é obrigado a matar todos os homens. Mas o segundo passo, que você não pode matar nenhuma mulher, nenhuma criança, nenhum animal, é reshut. Se você quiser, você não mata. Ou seja, você não tem a obrigação de matar as mulheres, os animais e as crianças. Mas se precisar, você mata. Ou seja, super fascista. Você é obrigado a matar todos os homens. As mulheres e os animais, você pode, mas não é obrigatório. E tem que explicar que não. O primeiro passo que é reshut, ou seja, a primeira frase, matar todos os homens, é se precisar, você mata. Agora, se você não quiser matar, você não precisa matar ninguém. E matar as mulheres, as crianças e os animais, você é obrigado a não matar. Ou seja, que é totalmente o inverso. Ou seja, você não só mata quem precisa dos homens, e as mulheres, as crianças e os animais, você é obrigado a não, proibido a matar qualquer um. A gente vê que a Torá te dá duas opções de interpretação totalmente extremas. Uma é extrema direita e outra é extrema esquerda. Uma é totalmente pacifista, que na guerra você não mata ninguém, e é proibido matar mulheres, crianças e animais. E também cortar as árvores frutíferas, a gente vai ver depois. E a outra não, você é obrigado a matar todos os homens, e se precisar você mata quem quiser. Entendeu? Essa é a interpretação da Torá. E qual é a resposta? Não precisa matar, só precisar. Os homens. Explica aqui que o Rav Kook vai explicar isso, a gente vai entrar melhor nisso, que depende da guerra, depende do contexto, depende da sociedade, depende do povo que você está guerreando, depende da cultura do povo, tá? Porque vão ter povos, é o povo que ele vai falar, que antigamente, imagina como eram as guerras, tá? Teve um escritor no século passado, judeu, que escreveu assim, ele era historiador também, filósofo, escreveu assim:
Não tem como entender o que era guerra para os povos antigamente. Imagina como era a sociedade deles em ética e direitos. Nenhum, certo? Zero. Imagina numa guerra contra os inimigos, o que eles faziam? Então era um banho de sangue, era estupro, era tortura, não tinha pra ninguém. Era totalmente bárbaro o negócio. Se no país não tinha lei, imagina na guerra contra os inimigos. E fala assim, a Torá, ao dar lei sobre guerra, ela está trazendo pela primeira vez na humanidade ética na guerra. Você está ensinando a humanidade que mesmo na guerra tem valores, que é um avanço para a humanidade. É óbvio que hoje a humanidade já pegou muitos desses valores e a gente acha até ultrapassado o que a Torá está falando aqui. A princípio fala, ué, que genocida essa Torá. Mas ao contrário, para a geração, era a super revolução pacifista que a Torá está trazendo. Ó, não precisa matar todo mundo. Até hoje tem aldeias na África que se alguém conquista tem que matar todo mundo. Mata todas as crianças, não sobra ninguém. Até hoje tem isso. Imagina 4.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. Então, na verdade, essas leis que está trazendo, que não mata as mulheres, não tira as árvores frutíferas, oferece submissão, para eles pagarem imposto, tudo bem, podem fugir, não precisam. Tive outra para achar que eles são obrigados a deixar um canto aberto para quem quiser fugir no meio da... Ou seja, não fazer um cerco 100% fechado para quem quiser fugir, poder fugir. Tudo isso a gente vê que a Torá está trazendo um avanço humanitário para a sociedade. Entendeu? Essa é a ideia. A gente vê como a gente já avançou muito nesse sentido hoje em dia, embora hoje em dia ainda nas guerras aconteça muito disso. Não pode dizer, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, que quando qualquer um dos exércitos que invadiu outras cidades não aconteceu nada de bárbaro, não pode dizer. Coitado das mulheres que eram invadidas e tal, coisa que a Torá proíbe 100%. Que a gente vai ver isso, que é a situação que você gostou de uma mulher, a Torá vai te trazer o quê? Tem todo um procedimento para que não aconteça na guerra o que os outros fazem. Essa é a ideia, que você vai ter que trazer para sua casa, se quiser você vai ter que casar com ela, trazer para o meio da sua família, ela vai ter que ficar feia por um mês, para não dizer que foi porque atraiu, porque o Rashi fala, o costume das mulheres na guerra era se vestir bonito, para atrair os homens e acabar com os soldados. Então, às vezes o homem realmente atraiu, mas aí tem que ficar feia, raspar o cabelo, ficar com uma roupa de luto, vai chorar, para ficar na sua casa um mês, depois você falar, é isso mesmo que eu quero? Isso que então é isso. E aí vai ter a discussão na Guimará, que Rabi Uda vai falar, isso nunca aconteceu, essa mulher bonita, nunca aconteceu esse caso e nunca vai acontecer. E tem um Rabi falando, não, eu vi acontecer uma vez. Tem uma discussão se isso aconteceu alguma vez. Aconteceu o quê? Do cara casar? Essa mitzvah de fator da mulher bonita, que você vai na guerra e é atraído, você leva para sua casa como cativa, ela fica feia, em luto por um mês. Isso, o Rabi Uda fala, isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Porque nunca aconteceu isso na vida. Pronto, é isso. Ou seja, tem uma discussão se isso já aconteceu ou se não aconteceu. Ou seja, se nunca aconteceu, porque a Torá conta. Essa é a pergunta, porque a Torá conta. Porque essa coisa de... Exatamente, para deixar o valor ético da coisa. Para falar, olha, que se você quiser ir por esse caminho, olha o mínimo nível que pode. É isso, que é muito difícil. Tem que pegar a mulher, levar para sua casa sem fazer nada com ela. Você tem esposa, né? O cara é casado, leva para sua família, sua filha esposa tem que aceitar, tem que vestir roupa de luto, ela vai chorar, deixa ela no canto um mês. Depois de um mês, se você quiser, ela está liberada. Ou seja, isso vem ensinar o que o Rav Kook fala. Todo esse procedimento é para que nunca acontecesse. Mesmo que a pessoa começasse a fazer isso, no final ela já ia desistir. Falar, muito difícil, não quero, não está valendo a pena. O Yetzer Hará já saiu, ou seja, para se tiver um instinto mal na guerra, com todo esse procedimento ele já deixa para lá, não vale a pena. Tudo que eu tenho que fazer para isso. Que no instinto a gente faz as piores coisas, mas a Torá veio te dar vários procedimentos para, com o tempo, você ver como é burrice fazer isso. Ou seja, nunca aconteceu na vida. E a Torá escreve para te ensinar, para te educar como se comportar numa guerra em relação às mulheres. Que é uma coisa que nenhum outro povo tinha nenhuma educação mínima naquilo. Mesma coisa do filho soreiro moreiro, o filho rebelde, glutão, que os pais tinham que levar no tribunal e querer matar o filho.
Mesma coisa, nunca aconteceu isso na história. Ah, então por que a Torá conta? Para ensinar para a criança. Na verdade, tinha que ser de uma idade de 13 anos a 13 anos e meio só para valer isso, né? Tinha vários para ensinar para a criança, que acabou de fazer bar mitzvah, vai estar entrando, como é importante respeitar os pais. Ou seja, mesmo que nunca aconteceu, nunca vai ter esse caso, mas todas as crianças judias vão receber o valor de como é importante respeitar os pais, justo na hora que eles começam a entrar nas mitzvot e começa a pré-adolescência e adolescência. Ou seja, aí todo mundo recebe um. Ou seja, tem várias coisas que a Torá ela fala assim, que até você pergunta, mas pra que isso? Que estranho. Mas na época era muito comum isso, e a forma que a Torá conta é um avanço humanitário gigante para ela. 2, é para acabar com o Yetzirah de quem cair por esse caminho e no final impedir que aconteça. E 3, é para o valor ético você educar todos os judeus que lerem a Torá e pegarem esses valores. Então, mais ou menos isso. Só que se você falar que é para a época, mas a Torá é temporal. A Torá não está escrita para aquela época. A Torá é temporal, ou seja, se uma pessoa hoje tiver uma guerra e quiser fazer isso, ele pode, certo? Mas a Torá, ela foi escrita da linguagem da época que foi recebida. Então isso, a forma que a Torá, por exemplo, sobre Nezikim, sobre prejuízos, fala sobre o boi e sobre o poço. Hoje ninguém fala sobre boi e poço. Quando fala de amacer, de dízimo, fala sobre agricultura. Hoje quase ninguém vive na agricultura. As leis valem até hoje, mas a forma que ela é escrita, a historinha que é contada, é a história que o povo na época entendia. Isso a Torá inteira conta a história para o povo da época que recebeu, que vai entender que era do cotidiano deles, da forma que é cotidiana para eles. Mas os valores e as alahot que aprende disso são eternos. Ou seja, se hoje uma pessoa quiser fazer isso, a alahá continua, igualzinho. Só que não é real hoje em dia isso, entendeu? Hoje em dia ninguém vai fazer isso. E a outra coisa que o Rav Kook vai falar, que vem ensinar que a Torá, ela não exige que o ser humano faça uma hassidut, alguma coisa super anormal para a época que ele vive ética a mais. Mas espera que com o passar das gerações cresça o nível ético, moral e bondoso do povo e da humanidade, até que um dia ela fale assim, olha, óbvio que a gente não vai fazer isso. Aí volta a pergunta, porque a Torá escreveu, se vai ter uma época. Não, o fato de estar escrito na Torá e hoje não ser mais real, mostra o sucesso da Torá. E não ao contrário, que a Torá é antiga. Mas olha como a Torá conseguiu evoluir o mundo. Ou seja, o fato de ter coisa que você na Torá fala hoje em dia, óbvio que não, que a gente está muito além, vai mostrar como a Torá teve sucesso. A ponto de eu chegar hoje na Torá e falar, você conseguiu. Então é tipo, a Torá fala sobre Mashiach vai vir. É como se fosse depois, Mashiach já veio. Aí eu leio na Torá e falo, que Torá antiquada. Ela não sabia que Mashiach ia vir e não ia ser mais real para hoje em dia. Não, ao contrário. A Torá vem ensinar como chegar hoje. Quando a gente lê, quando tiver Mashiach e vê, não é mais real porque já tem Mashiach, vem mostrar o nosso sucesso, e não que a Torá é antiquada. E assim a Torá inteira. E assim tudo na Torá. Ou seja, tem coisas, muitas coisas, na verdade, até nessa paraxá, que a gente vê que hoje não é real, isso vem mostrar como a Torá ela conseguiu evoluir o mundo. Como os valores que a Torá mínimos deram para o ser humano, hoje a gente está muito além do que ela esperava para a época. Embora essas mitzvot continuem sendo mitzvot. Então é isso. Então tem 3 opiniões aqui sobre a mulher bonita. Uma, a Torá está falando para a humanidade que era bárbara para a linguagem da época. Então mesmo os judeus são pessoas bárbaras e está tentando controlar etc. dessas pessoas. Tem a opinião do Ora Haim, que vem explicar que é ao contrário, que essa mitzvah é justo para os tzadikim, porque ninguém faz isso por Yetzirará, mas sim faz porque a gente chama isso de consertar a nitzotzot, que tinham tzadikim que conseguiam ver na alma de cada um o que tinha que consertar, então viam que mesmo nos outros povos que eram seus inimigos de guerra e às vezes tinha que tentar acabar com todo mundo que era um perigo para o judeu, tinha gente que tinha que se salvar, que eles... O que aconteceu com essa mulher depois de todo o processo? Virava Yehudiá, casava com judeu, tinha filhos judeus, entrava para o povo judeu. Então vai ensinar o que? Que tem partes do inimigo que não pode ser exterminado e tem que entrar dentro do povo judeu.
Então essas mulheres eram a parte boa do inimigo. Então isso que o Arahai veio falar. Então era por tzadikim, que eles conseguiam enxergar a parte boa do inimigo e agregar para o povo judeu a parte boa que tinha do inimigo. Sim? Que é o seguinte, sobre guerra. Vamos entender um pouco. Sobre guerra. Guerra é bom ou ruim? Fazer guerra? Fazer guerra é bom ou ruim? Depende, se ganhar é bom. Sempre depende. Ou seja, se você perguntasse para uma população, ó, tá tudo ok, a vida tá ok, tá? Vocês querem aí ter uma guerra ou preferem ficar sem guerra? O que a população ia responder? 95% de uma população normal responder não quer guerra. Ninguém gosta de guerra. A guerra não é alguma coisa que as pessoas gostam, é ruim. Sim? Isso que os judeus falam, a guerra é ruim, sofre, morre, sofrimento, preocupação, é ruim, é crise. Mas às vezes ela é necessária. Sim? Tirando a discussão se a guerra é boa ou ruim, a realidade é que a guerra existe. Sempre existiu. Desde a criação do homem até hoje em dia, em todas as épocas teve guerra. Menos em uma época da humanidade que não teve guerra. Teve só 40 anos na humanidade inteira, na história da humanidade inteira, que não teve guerra. No reino de Shlomo Hamelech, do rei Salomão, não teve guerra. Única época da história. O resto tem guerra até hoje. Hoje em dia tem cerca de umas 30 guerras no mundo. Hoje em dia. Ou seja, a guerra acontece. Não é tipo, eu preferia não guerra. A guerra existe. Essa é a ideia. 30 hoje? Hoje tem cerca de umas 30 guerras. Síria. Depois você pesquisa e faz as contas e confirma. Mas é por aí. Vê na África quantas guerras estão acontecendo, na Ásia. Não sei nem se no Brasil considera guerra, acho que não. Mas 64 mil morrem por ano. Sei lá. Mas tem muitas guerras. Sim? Ou seja, a humanidade nunca viveu sem guerra. Ela existe, tá? E a ideia, a Torá está dizendo assim, o que fazer no mundo que a guerra existe. Entendeu? Então, sobre por que existem guerras, tem discussão entre filósofos e também a Torá. O Platão, ele diz que todo ser humano tem um instinto assassino dentro dele. Então, por isso que tem guerras. Todo homem tem um instinto assassino. Prova disso, que ele diz isso, é que os homens têm unhas e dentes. Então, não é que o instinto de querer lutar contra o próximo. Assim ele fala. E as unhas? Porque você tem canino para cortar comida. Tá bom. Mas é o que ele fala. Tá? Então ele fala que é a opinião dele. Na guerra você morde alguém? Não, o que o Platão queria dizer é o seguinte, que dentro do corpo humano existe uma expressão do nosso instinto assassino que a gente tem dentro da gente. Assim, por exemplo, se você pegar os animais ferozes, você vê que eles têm garras e dentes afiados. E eles sim precisam matar o outro para sobreviver. Então, se o homem tem isso, quer dizer que dentro da gente tem alguma coisa de animal feroz. Acho que é isso que ele queria dizer, sim. Tem um outro do século passado, que era alemão e tal, que eu esqueci o nome dele, que fala que por que tem guerras? Por causa de interesses. Que na humanidade tem interesses, e tem um país forte, tem um país fraco, só que o país fraco tem petróleo. Logo tem guerra, que o país forte tem que conquistar o fraco para pegar o petróleo do mais fraco, porque o petróleo está com o mais fraco. Sim? Então, assim ele dizia. Mas por essa visão é totalmente deturpada, que a culpa da guerra é do mais fraco, porque ele tem petróleo. Dava para o mais forte para não ter guerra. Se você quer continuar com o seu petróleo e você é fraco, você que está causando a sua própria destruição. Assim é por essa filosofia. Mas você que o culpado é a vítima, né? Que é muito também na sociedade a gente pensa assim no âmbito individual, né? Também questão de estupro, também aborda para achar várias coisas, culpa das vítimas. Ou até o povo judeu, ele é comparado assim também. Por exemplo, havia uma discussão de um rabino com um professor não religioso em Israel. Um programa de televisão, tinha um intermediador, eles estavam falando, aí estava falando sobre o sionismo, né? Aí o cara falou, não, porque teve o Holocausto, porque muitos religiosos não eram sionistas na época. Então os religiosos não foram para Israel e por isso olha o que aconteceu. Aí falou o professor. Aí o religioso ele ficou alterado e falou,
E isso que você está falando, você está dando legitimidade para os nazistas. A culpa do Holocausto não foram dos judeus que não foram para Israel, mas a culpa foram dos nazistas que mataram os judeus. Então, às vezes, tem que botar os pingos nos is. Essa é a ideia. Às vezes fala, não, olha, porque ele ficou ali. Não, ele pode ficar ali, não é por isso que tem que acabar com ele. O mal, o agressor que é o culpado de tudo. Vacilei, e daí? Não justifica. O agressor é o culpado. Essa é a ideia. Então, essa é a segunda opinião. Que o agressor é o culpado, é ao contrário dessa opinião de que o mais forte ele precisa, porque tem interesse no mais pobre. E tem a opinião da Torá. A opinião da Torá é porque o homem tem etc. Tem um instinto mal dentro dele, que ele tende a fazer o errado. Ou seja, o que os rabinos falam é o seguinte, que não tem guerra porque Deus faz a guerra. Porque quem faz a guerra é o homem. O homem que causa a guerra, e não Deus. Se fosse por Deus, não teria guerra. Ou seja, shalom, né? Deus faz a paz. O homem que estraga e causa a guerra. Sim? Então é isso. Então o homem causa por causa dos seus instintos. E já que ele causa a guerra através dos seus instintos errados, o Yetzirará, né, o instinto negativo que ele tem, ele não consegue controlar com um instinto bom, ou seja, perde no livre-arbítrio dele, ele vai para o lado errado. Deus aproveita que tem uma guerra e traz através da guerra o avanço para o mundo. Então isso falou o Rav Kook, por exemplo. Ou seja, o homem causa guerra, mas já que tem guerra, Deus aproveita essa guerra para trazer o avanço do mundo através dessa guerra para a humanidade. Ele aproveita que o homem errou e aproveita para fazer alguma coisa boa nessa guerra. A gente fala na reza de Shaharit, a gente fala assim, que Deus bala Milhamot, ele é o dono das guerras. Porque Zoreia Tzedakot, ou seja, ele compra a guerra quando o homem peca, para Zoreia Tzedakot, para semear no mundo Tzadik, a justiça. E assim, Matzmiya Yeshua, assim brota a salvação no mundo. Sim? Mas tem prejuízos na guerra. Então a gente fala, Borei Refuot, e ele cria a cura, Norá Teilot, que é temível o seu Tehilot, o seu louvor, Adona Niflaot, o Senhor das Maravilhas. A Mechadesh Becholion Tamid, Maseh Bereshit, que ele renova todos os dias a criação do mundo. Então as consequências da guerra. Então, quando tem uma guerra, o homem pecou, vou aproveitar isso para trazer a salvação para o mundo futuro. Então, por exemplo, sempre que tem uma guerra, pode ter uma cheia, porque toda guerra, no final, vem sai daqui alguma salvação para o mundo que não tinha. A gente pode ver isso em todas as guerras, sempre surge alguma coisa boa para o mundo, mesmo que a guerra não deveria existir. Então, essa é a ideia. O Kant, esqueci de falar do Kant. Israel você vê isso muito mais claro, né? O exército é o centro de pesquisa, de invenções. Não só em Israel, né? Em todos os exércitos do mundo, as pessoas mais qualificadas do país estão para a guerra, para desenvolver tecnologia. E na guerra é quando o mundo desenvolve muita tecnologia, e sempre em época de guerra, porque você tem que ir rápido, por exemplo, na Guerra Fria, como o mundo se desenvolveu, por exemplo. E Israel na pele tem que ficar desenvolvendo toda hora porque tem guerra, não pode se acomodar. Então o Kant, ele falava o seguinte, que no futuro não vai ter mais guerra. Kant, que é o filósofo alemão? Filósofo, isso. Por quê? Por dois motivos. Uma, que cada vez as guerras vão ser mais destrutivas e vai ter uma hora que ninguém vai querer acender o pavio, que é a paz armada. Então por isso não vai ter guerra. Esse é o primeiro motivo. E segundo, que cada vez a economia vai ser mais complexa, que ao você causar uma guerra, você não sabe o que vai acontecer com a sua própria economia. Então ninguém vai atacar o próximo porque provavelmente vai estar se atacando e vai perder o seu dinheiro. Então, como tudo vai estar misturado a economia do mundo inteiro, você não vai querer prejudicar o próximo, que você vai se prejudicar, então por isso não vai ter guerra. Então, é o que o Kant falava. Onde está o erro do Kant? Em dois aspectos. Primeiro, é que sempre tem um maluco no poder que está nem aí para isso. Certo? Sempre tem um maluco que não está nem para isso. E o segundo é que a guerra não necessariamente precisa ser uma guerra mundial, pode ser uma guerra local, por aí vai.
Agora, interessante sobre a guerra também é que a gente tende a entender que é sobre essa palavra que a gente fala no passuco, shivió. Ou seja, que dentro da guerra do inimigo, ou ver seu inimigo, tem alguma coisa que você vai pegar, alguma pessoa que é seu cativo, ou seja, que não é inimigo, pode se agregar a você. Porque numa guerra você tende a acreditar o seguinte, não só numa guerra, mas como em diferenças políticas, né? Por exemplo, hoje de esquerda e direita. Que eu sou o bom e o meu inimigo é o mal. Que bom eu sou bom, eu sou o bem absoluto. E meu inimigo é o mal absoluto. Certo? Você acredita nisso? Eu sou bom, é a guerra do bom contra o mal. Então, os Estados Unidos contra a Rússia achavam que era o bom contra o mal, e a Rússia contra os Estados Unidos. Né, tem escritos sobre, no início da criação de Israel contra as guerras, o exército falava assim, o Palmar, até antes, falava assim, nós somos os comunistas e socialistas do bem, que quer trazer a paz para o mundo, e a gente está lutando contra os árabes fascistas do mal. Sim? Então, numa guerra, você sempre bota títulos para prejudicar o inimigo, para você se convencer e convencer a opinião pública que ele é o mal verdadeiro, a origem de todo mal, e eu sou o bem verdadeiro. Por isso é uma guerra por justiça, do bem contra o mal. Por isso a gente bota todos os tipos de apelido pro outro. É fascista, homofóbico, assassino, estuprador, sei lá, ignorante. Ou seja, o cara, a pessoa tem que ser o mal, a personificação do mal. E você é a personificação do bem, entendeu? Isso é bom ou é ruim? A sua população acha que você é o bom e o outro é o mal, é bom ou ruim para uma guerra? É bom, né? A princípio é bom. Por quê? Porque dá mais vontade de você guerrear. Cara, tô contra o mal mundial. Então você vai com todas as forças, vai ter nem pena e vai cumprir o seu objetivo. Mas por outro lado, a longo prazo não é bom. Por quê? Porque alguma hora, até o próprio exército, quando estiver lá na terra inimiga ou alguém da população, vai ver que o inimigo ele não é totalmente mau. Tem valores éticos no inimigo. E vai ver que dentro de você também não é totalmente bom. Tem algumas coisas erradas. E aí a pessoa vai ficar num conflito, né? O que isso vai causar? Isso vai causar um enfraquecimento dos soldados, um enfraquecimento do exército, uma contraposição da sua própria população contra a guerra. Ou seja, parte da população vai falar, não é certo a guerra, porque a guerra ela só seria certa se fosse a luta do bem contra o mal. Mas já que não é o bem contra o mal, não é certo fazer guerra. E aí a guerra trava, ou seja, você botar o outro como inimigo, a curto prazo é bom, mas a longo prazo é ruim. E a verdade é que não existe bom contra ruim 100% no mundo. Porque desde quando Adão Arishon, o primeiro ser humano, comeu do fruto proibido da árvore do discernimento entre bem e o mal, assim fala o Nefesh HaChaim, misturou o bem e o mal. E não existe nada no mundo 100% bom e nada no mundo 100% mal, está tudo misturado. E esse é o dilema do ser humano. Porque nada é só bom ou só ruim. Então, esse pensamento infantil sobre a guerra, que é o bom contra o mal, ele é bom no início da guerra, na infantilidade da guerra, mas no desenvolvimento dela, ela é muito ruim. E o que o judaísmo tem a falar sobre isso? Que não pode pensar assim, que é o bem contra o mal, ou seja, que dentro do mal tem bom, mas não é por isso que se faz uma guerra. Que existem vários outros valores e objetivos dentro de uma guerra. Por exemplo, a justiça, ou você ficar seguro do inimigo, ou acabar com realmente povos tiranos, que sim, para a média, são muito piores do que outros. Então tem outros valores na guerra que não é só esse. Ou seja, a guerra ela não é só justa quando o outro povo é 100% mal, que isso não existe. Mas às vezes o povo precisa, por exemplo, o exército de Israel é de defesa, né? Ou seja, ele defende, não ataca. É a defesa do povo, e às vezes você precisa atacar. Sim? E nisso a gente, através do maior conflito do exército, hoje em dia é um conflito que é o seguinte, então eu tenho que ser um povo ético, certo? Então eu posso matar um outro, eu posso entrar numa guerra, isso é ético? Fazer guerra? É ou não é? Depende da guerra. Mas tem algum caso que é ético? Você ofereceu a paz. Na guerra. Eles querem te matar, mas também. Também. Então é ético.
Mas é o que o mundo fala. Mas aí você vai matar, você não vai virar um assassino, vai matar alguém? Na guerra, É ou você ou ele, né? na guerra não tem esse negócio de assassino. Na guerra não tem esse negócio de assassino. É ou você ou ele. Se Ou matar, você ou morre. ele. Não, pode Mata ou pode morre. evitar a guerra. Não, ok, você pode ser a paz, beleza. Você pode ser ofereceu pacifista. paz, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Teve no, acho que é o Dalai Lama, né? Sabe a história? Não. Que acho que a China invadiu o território deles. E eles são pacifistas, eles são contra a guerra, não vão matar ninguém. Então, quando a China estava vindo lá, ele decidiu, ele não vou matar, e ele foi para um outro lugar e se exilou lá. E aí a China foi lá, conquistou, e foi mal para o povo inteiro que morava lá, que a China foi lá e conquistou tudo. Certo? E o Dalai Lama até hoje está em exílio. Ele evitou... Até lá quem? O Dalai Lama, até hoje ele não está no país original dele, porque a China está controlando lá. Por quê? Porque ele não quis ir para uma guerra. Então foi certo ou errado o que ele fez? Ele evitou uma guerra. Tá, mas e o Zeutrelmi, a nacionalidade, e o povo dele, não tinha que proteger? Ou seja, o certo talvez não era fazer um exército e confrontar a China. Então é isso. Uma pessoa que não se prepara para a guerra, porque ela vai acontecer, ela é como um carneiro no matadouro. Então, o certo é não quero guerra, mas você tem que estar preparado para, se tiver uma guerra, você saber se defender para o bem, para a ética, para o bem da sua população, de quem você governa. E não você pegar qualquer... Porque quem invade outros territórios são povos tiranos. Maus em comparação à média, vamos dizer assim. E se ele quer te invadir, você vai deixar o seu povo na mão dele? Vou embora porque eu não quero guerra? Isso é a coisa menos ética que se pode fazer em determinado estado. Com a sua população, que elas vão ficar sendo governados por tiranos. E você que trazia a ética para o mundo, agora não vai, porque eles vão trazer valores contrários para a sua população. Então esse é o Chicolim. Mas a gente vê isso aqui, desde da criação do mundo. Qual foi a primeira guerra que existiu no mundo? Por que você chamou? Eu botei os... Aqui. Qual é a primeira guerra que existe no mundo? A primeira batalha que existe no mundo? Caim vê a ver. Caim e Abel, exatamente. Caim e Abel, ou seja, já começa a guerrear. E tem explicadores, Midrashim, que falam que era por terra, né? Já o motivo da guerra dele, da herança da guerra. E aqui o Caim fala, o Caim ele tem uma iniciativa de trazer um corban para Deus, Abel também, Deus gosta mais do Abel, sim? E aqui a gente começa a entrar no motivo das guerras, que o principal motivo de guerra é a competição entre o ser humano. Por quê? Porque o ser humano é uma criatura de Deus. O que isso quer dizer? Que ele só sobrevive devido a outros. Ou seja, ele precisa comer outros animais. O sustento dele não vem nem direto de Deus e nem direto dele. Ele precisa de outros para poder se sustentar. Certo? Então o ser humano ele precisa de outro. Então já que ele depende de outra pessoa e todo mundo depende de outro, tem uma competição aqui de quem que vai conseguir. Sim? Essa é a ideia. E o que acontece? A pessoa que você tem mais possibilidade em entrar numa disputa é justamente as pessoas mais próximas a você, que são as pessoas que a princípio mereceriam a mesma coisa que você. Você não vai ter inveja e não gostar de uma pessoa, tipo, uma celebridade que tem tudo, que é fora do seu mundo, da sua imaginação. Pô, ele ganha R$1 bilhão por mês e eu só ganho 5 mil. Não, você tem inveja daquele que também está no seu emprego junto com você, que também ganha 5 mil porque ele tem um pouco mais e eu um pouco menos. Ou seja, a origem da competição é do mesmo patamar. Ou seja, as pessoas que têm os interesses parecidos são as pessoas que têm mais chance de entrar numa briga. E quem são as pessoas no mundo com mais chance de entrar então numa briga? Irmãos.
Essas pessoas que têm a mesma vida, têm os mesmos pais, as mesmas condições primárias, e é a forma onde pode ter a maior competitividade entre irmãos. Por isso que no Bereshit inteiro a guerra é entre irmãos. A briga é entre irmãos. Porque eles vieram da mesma origem. Essa é a ideia. Ou seja, você gostar e fazer paz com alguém distante de você é fácil. Mas fazer com alguém próximo a você é difícil. Por isso a Torá dá uma mitzvah, ame o próximo como a ti mesmo, ou seja, começando pelo mais próximo. Esse você tem que amar, e não o afastado, porque o afastado qualquer um ama. É tipo a pessoa que fala assim, eu amo todos os judeus, menos o meu vizinho, porque o meu vizinho não me deixa cumprir a mitzvah de amar o próximo como a mim mesmo, porque ele fica me incomodando, eu quero dormir, ele me atrapalha. Ou seja, eu gosto de todos os judeus, mas o meu vizinho eu odeio. Por quê? Porque ele é meu vizinho. Ou seja, é muito fácil você amar alguém que não tem contato com você. Porque você odiaria alguém que você não tem contato. Mas a pessoa no mesmo dia que tem objetivos políticos, aí que é o difícil. Então a mitzvah começa pelo mais próximo a amar. A gente vê que Caim e Abel são os primeiros a brigarem, que são os mais próximos. Sim, entenderam? Então é isso. Então o Caim e Abel eles estão numa discussão. E o Caim ele tem mais inveja, porque o Caim é o primogênito. Primeiro só existia Caim. Depois veio o Abel no mundo. Ele falou, tem mais um agora para eu competir? E o Caim tem iniciativa, e Deus gosta mais de Abel, então Caim tem uma inveja. Por aí. Então fala assim. Vai homem Caim e Abel a falou Caim para o Abel, seu irmão. Vai biotam bassadé. E eles estavam no campo, ou seja, no campo não é na cidade. No campo é onde tem a maior chance de assassinato. Não num lugar civilizado, no meio do campo. Do Sheter, a gente fala em hebraico, né? Então, Bassadé vai a como Caim e Hevel. E se levantou Caim para Hevel, não é para Hevel, é ele com Aleph. Levantou Caim e Hevel, Achiv, seu irmão velho, e o matou. E aqui é interessante, essa parte é interessante, porque está escrito vai a como que Caim levantou Hevel e matou ele. Por esse verbo levantou o Caim e Hevel. Seja uma inconsciência do ato. Consciência do ato. Então, acho que é o Rashba que fala isso, tem Medrashim que falam isso, que veio Caim para brigar com Hevel. Sim? Hevel era mais forte que Caim. Que Hevel fez? Derrubou Caim no chão. Ou seja, o Caim ele brigou, ele perdeu a briga e ficou caído no chão. E Hevel então pegou, tipo, você veio para me matar, eu vou te matar, o Hevel. Sim, vai para Caim. E aí Caim fala o seguinte: você vai me matar? E o que você vai contar para o nosso pai? O Hevel fala a verdade. Ele falou, então ele estende a mão para o Caim e fala, levanta. Tipo, levanta, vem Caim e mata Hevel. Entendeu como foi a primeira morte do mundo? Trapaceado. Ou seja, o Hevel era mais forte. Ele tinha a chance de se defender. O Caim, ele falou, que você... Sobre ética, olha, mas qual vai ser a sua ética? Você vai me matar? Não pode matar. Falei, é verdade, eu não vou me rebaixar ao seu nível. Levanta o Caim e o Caim mata ela. Mas eles tinham consciência de morte? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas tem discussão se foi isso já dentro do Ganédon depois, mas Deus já tinha falado, se você comer o fruto, você morrerá. Então, eles sabiam que existia esse conceito na vida. Na vida, na existência. Mas independente do conceito ou não, o Hevel foi o otário da história e morreu. Talvez esse foi o erro do Hevel e por isso ele morreu. Né? Porque ele acreditou no assassino. Ou seja, é um erro você achar que o assassino vai melhorar por si só. Ele é uma pessoa com um nível ético muito baixo, mas ele vai virar uma pessoa do bem. Eu acredito. Morreu. Qual era a atitude certa do Hevel nesse momento? Matar o Caim. Isso que ele deveria fazer certo, mas ele errou e morreu. Acabou morrendo, porque ele errou. Então essa é a ideia da ética. Que muitas vezes a gente acha que a ética é não matar. Isso é mussari, isso é ético.
Qualquer coisa que tenha a ver com matar, assassinato, não é ético. É bárbaro, é cruel, é do mal. O bom é quem não mata, e o mal é quem mata. Esse é o pensamento, mas esse pensamento é totalmente deturpado. Que não é isso, não tem a ver quem mata e quem não mata. É aquela diferença entre não matarás e não assassinarás. Entre não matarás e não assassinarás? Pode ser. Então não tem nada a ver com isso. Ou seja, a pessoa quando tem uma guerra tem que estar preparada para ela. E não pode dizer, tá bom, eu me rendo e você vai se virar uma pessoa boa e vai me dominar bem. Não, ao contrário. Tem que se defender. Então o Evel, ele morre nessa atitude. Que exatamente é o medo do povo judeu. Que o povo judeu é um povo ético. Que recebeu a ética que está enraizada, né? As mitzvot, a Torá, os antepassados, os patriarcas, a nossa história. Tipo, só ética, que preza o bem e o mal. O bem, o mussar, acima de tudo. E a gente agora tem uma situação que a gente tem que se defender para não morrer. E isso exige, às vezes, você lutar numa guerra. E o que o mundo diz? Fala, vocês que são éticos, vocês também vão se comportar como a gente? Que luta e faz guerras? E qual é o medo do povo judeu? É que se comportar como eles, vai virar um deles. Ou seja, se eu me comportar como Caim, eu vou ser um Caim no final da história. Isso é mentira. Não, não é. Você é Evel. Mas o Evel, às vezes, tem que se comportar como Caim. Essa é o certo. Ou seja, nem Evel, nem Caim estava certo. Quem estava certo é Shet, que é o outro filho que nasce 130 anos depois. Que é o que fala aqui, ó. Peguei o passuca. Vai dar Adam Odet Istó, e o homem teve mais um filho com a sua esposa. Vateled Ben, teve um filho. Vatekrat Shemo Shet, chamou ele de Shem. Que Shat li Elohim Zer Acher, que Deus ele me deu uma outra descendência. Tachat Hevel, no lugar de Hevel, que era Agó Caim, que matou Caim. Ou seja, que está dizendo aqui que o Caim não é o futuro da humanidade, nem o Hevel. Mas é o Shet. Quem é esse Shet? Esse Shet veio no lugar do Hevel, que era Agó Caim. Que o objetivo dele é matar o Caim. Porque o Caim matou ele. Você está dizendo o seguinte, que o filho ideal não era nem Hevel nem Caim, mas era o Shet, que era no lugar do Hevel, ou seja, com a ética do Hevel, mas com as características, quando precisa, do Caim. E isso é o ideal. Que são as alahot aqui da guerra que a Torá está contando para a gente. Que o Shet, quem é descendente do Shet, o povo judeu. Essa é a ideia. Ou seja, a gente tem que ser igual a Evel, as características de Evel, mas quando necessário a gente tem que saber ser Caim. E não porque a gente usou as formas de Caim, a gente vira um Caim. Não, isso é mentira. Não vira Caim. Porque às vezes a ética é sobreviver, é defender o seu povo e não causar a humanidade, ficar no governo de terroristas e de pessoas do mal e com interesses que atrasam a humanidade. E não, você tem que entender que o seu governo é um avanço para a humanidade e o maior bem para a humanidade que você pode dar é governar. Né? É governar e influenciar a humanidade. Não abrir mão disso por causa de terroristas e pessoas do mal. Bárbaros, cruéis. Estão nem aí. Então essa é a ideia aqui da guerra. Então a gente viu. Quando você sai para a guerra sobre o seu inimigo e Deus te der na sua mão, você vai vai ter do Beshevia, vai ver uma mulher bonita, vai gostar dela e vai pegar ela como esposa. Vai trazer para dentro da sua casa e vai raspar a cabeça dela. Por quê? Para não ficar bonito. Vestar de proneia e deixar crescer as unhas. Fica bonito. Vesirat simlativiai, vai tirar a roupa de cativa dela, ou seja, que ela estava na guerra, que eram roupas bonitas. Uma mealeia veastave beiterra ou bartai, ela vai sentar na sua casa e vai chorar sobre seu pai e sua mãe, vai ficar chorando um mês, meus pais, porque os pais talvez morreram na guerra, não sabe? Yamim, yareha yamim, um mês de dias, né? Viachar quenta avó alecha ou bartai. Depois você vai poder ser o marido dela, vai ser sua esposa, vai virar judia. Ou seja, isso que a gente viu, que talvez nunca aconteceu. Se você não gostar dela, se você não, depois disso não gostar, você manda ela embora, você vende ela. Você não pode afligir ela. Ou seja, vende como escrava. É outra coisa. Escrava, Torá.
Não, é aquilo que a gente estudou, que para a época, as leis que a Torá fala sobre escravo era um avanço imenso para como tratavam os escravos na época. E a Torá não podia falar fora da época, não tem escravo, porque existe escravo. E a Torá está dizendo como ter escravidão correta, com ética dentro da sociedade. Então era assim. Ou seja, você está dizendo aqui, uma pessoa que você capturou na guerra, o seu inimigo, você poderia matar, e qualquer exército faria coisas piores com essa mulher bonita, né? Você não só não tocou nela, e levou para sua casa e cuidou dela por um mês, deixou ela chorar pela sua família, e sabe, fala, se ela faz avodazara idolatria, ela faz dentro da sua casa por um mês de idolatria, tudo bem. Você já deixa ela com o costume dela, como depois você vende ela como escrava e você não pode causar nenhum mal a ela. Tipo, é um avanço. Que tem na lei tem na Shem, quando o homem tem duas mulheres. A Hata Ruvav e a Hata Senuá. Uma é amada e outra é a odiada. O Senuá aqui não é a odiada, é a menos amada. E a amada é a mais amada. A princípio, o homem tinha que amar as duas iguais. Mas uma ele amava menos e outra mais. Porque o Coragem fala que agora é mitzvah, agora é mitzvah. E haverá, agora é haverá. Uma coisa causa a outra. Ou seja, o que é essa mulher que você não ama? É a mulher fatua que você casou. Você casou com ela, você nunca amou ela tanto contra a sua própria esposa. Ve'adalo abanim, e teve filhos, Yahuvá, Ve'asnuha, Ve'aben, Bechol, Lesniá. E o primogênito é da que você odeia. Haitaba Yom Minchaton, na hora da herança, Etasher Yeló, Lo Yuchal Levacher et Ben Ahuvá. Você não pode dar como primogênito o da amada, que é não é o mais velho, Alpnei Asnuá Bechor, sobre a amada. Não pode. Que etabehor da sunua yakir, você tem que reconhecer o primogênito da não menos amada. Latet losh teipane que pishnai recebe o dobro. Bechol Hashem matzelo que o reshitono, que ele é seu primogênito. Lo mishpat bechor. Tá? Essa para você é a lei da bechorá, da primogenitura. Que ele ben soremorer, faz soremorer, ou seja, várias mitzvot muito raras de acontecer. E aí, se você casou com uma mulher e fatou, você acabou amando menos ela, teve um filho primogênito e virou soremorer, esse filho. Uma coisa vai causando a outra. O morei, né, no chomeabe colota. Então o pai e a mãe têm que concordar juntos em trazer para o tribunal com duas testemunhas que não valem o pai e a mãe e falar, tem que matar o filho porque ele tal, de 12, ou seja, umas coisas que nunca aconteceram, só para pegar a ética da coisa. Isso falou o Rav Kuk, a gente já explicou. Tem várias coisas que não acontecem. Interessante aqui é que na Torá ela é dividida em duas partes. Tem duas coisas dentro da Torá. Uma são as mitzvot, sim, e a segunda são os sipurim, as historinhas. Ou seja, toda a Torá tem mitzvot e historinhas, sim. As mitzvot, existe um negócio chamado Tamei mitzvot, o motivo das mitzvot. Qual é o motivo de cada mitzvot? A Torá não conta em certos lugares específicos. Por exemplo, na passada a gente viu sobre o rei. Não tem muito a gente viu que conta e por isso Shlomo errou. Mas a pergunta é assim, mas as mitzvot, tem motivos ou não tem motivos? Tem motivo. Não necessariamente, não. Cada mitzvah tem o seu motivo, mas a gente não conhece esse motivo. Mas que tem. Que é a marloca que a gente falou ano passado, aula passada a gente viu a discussão. Se você souber o motivo, você pode trazer isso para lá ou não. Ou não muda nada saber o motivo, uma discussão na Guimarães. Mas é interessante que qual é o motivo de cada mitzvah? Que motivo é esse? Tem alguns que a gente conhece. Mas na verdade todas as mitzvot têm um motivo anterior a isso. Que é a parte da historinha da Torá. Querendo dizer o seguinte, que a historinha que a Torá conta, no seu primórdio, é o motivo das mitzvot que a Torá vai dizer depois. Em outras palavras, o motivo de todas as mitzvot é alguma parte da história dos antepassados, dos patriarcas, dos avós. Então a história que Masel e avós se malabanim. Tudo que aconteceu com os avós é o motivo da história. Por exemplo, qual é a mitzvah exemplo de todas? É o Gidan Asher, é o tendão ciático do boi. Que o anjo de Esav ataca o Yaakov no sonho lá, que estão brigando, e ele não consegue andar. Nervo ciático. Por isso. Ou seja, a Torá entrega pra gente, ou seja, que cada coisa que acontece com os patriarcas, por isso no futuro os judeus não vão poder, ou por isso os judeus não têm que fazer tal coisa. Todas as mitzvot estão na história dos antepassados. Essa é a ideia. Então, por exemplo,
a mulher menos odiada e a mais odiada, Rachel e Leá. Que Deus viu que Sineá, que a Leia era odiada, não era odiada, era menos amada do que Rachel. Sim? E a primogenitura no final fica com quem? Com Yosef, que é o primogênito da amada. Que é ele que ganha Pishtain. 2 tribos, 2 terras em Israel. Yosef era o primogênito da Rachel. E ele pega a primogenitura de quem? De Reuven, que era o primogênito da Leá. Isso o Arahaim traz aqui. Entendeu o porquê? Qual é o porquê? Só entre parênteses. Por que o quê? Porque isso acontece. Que? Tinha que ser o Contrário. contrário. Exatamente. Tinha que ser o contrário. Tinha várias coisas que os patriarcas não fizeram o que ela ramando. Mostrar que regras tem exceções. Não, ou seja, quando os patriarcas estavam lá, não tinha mitzvot ainda, não tinha as mitzvot da Torá. Mas o que saiu do aprendizado deles virou os motivos das mitzvot da Torá para a gente, para os descendentes dele. Então, quando eles erraram, a Torá foi lá e consertou. E assim várias coisas. Sim, então ele odiou. Não foi um erro não, foi porque Reuven também errou, né? Errou, porque o Reuven errou. Por que ele errou? E perdeu a primogenitura por quê? Porque é o negócio da cama. Isso. Que fala, Parras Kamai, você foi afoito como uma água. Você foi afoito como uma água que trocou a cama do pai. Ou seja, o que é a cama? Quando Rachel morreu, a cama principal de Jacó ficava com Rachel. E aí, quando morreu, ele botou com a escrava de Rachel. Né? E aí, ele com Bilá. É Bilá? Bilá. E aí o Reuven, que era o mais velho, falou... Os dois. O mais velho falou, vai ficar com a escrava da Rachel? Não, vai ficar com a minha... Aí pegou a cama do pai e botou para Leá. E a Torá acha isso tão grave que literalmente fala que o Reuven teve relação com a Bilá, a esposa do pai. Tipo, a linguagem literal, tipo, como foi tão grave para Jacó aqui. Sim? Ou seja, o Reuven perdeu a Behorá, a primogenitura, porque ele trocou as camas, certo? Mas teve alguém anterior que trocou as camas também. Ou melhor, trocou as esposas. Lavar. Ou seja, quando Yaakov está para abençoar Reuven, ele fala: Reshitoni, você foi o meu primeiro, minha primeira semente. Primeira semente ou seja, de Yaakov veio Reuven. Ou seja, na noite de núpcias de Yaakov nasceu Reuven. E essa noite de núpcias a Torá conta. Qual foi a noite de núpcias? Foi justamente a noite que ele estava tendo com Leá, achando que era Rachel. Porque Lavan trocou. Existe outra mitzvah que o homem não pode ter relação com uma esposa pensando em outra, que é o que ele estava fazendo, sem querer. Então é isso. Na concepção de Reuven, Yaakov acabou mudando as esposas no pensamento. Então a consequência é que o filho dele também trocou as camas do pai. O pensamento de Yaakov era inteiro Yosef, que é o primogênito da Rachel, que achava que era Rachel. Então por isso que a Becorá veio para Yosef, que era o primogênito da Rachel. Ou seja, tudo aconteceu com o pensamento de Yaakov naquele momento. No final aconteceu toda a história. Não, mas peraí, o filho, a lógica do filho ter trocado foi o quê? E o Yaakov estava pensando em Rachel, ou seja, vou ter um primogênito para Rachel. E aí nasceu Reuven, que é o primogênito de Leá. E o primogênito de Rachel é Yosef. Então no final, o primogênito foi o primogênito de Rachel, assim como Yaakov estava intencionando. No fim das contas, com toda a história que aconteceu. Então, por isso que ele não estava errado. Não, quem estava errado, mas aconteceu de acordo com o pensamento de Jacob. Agora, tudo aconteceu... tem seus motivos, não tinha Torá também. Né? Então a gente vê que o Arahaim fala, como uma coisa vem... Ou seja, tudo tem na história dos antepassados e repete isso. Tá? A gente vê, por exemplo, do Yaakov, quando ele vai se encontrar com Esav e vai ter guerra, que eles vão estar com 400 homens. Fala que Yaakov ele ficou com muito medo. Cadê? Ve'ashuva malachim et Yaakov lemor banan lachir ve'esav olera. Vai Yaakov ficou com medo, muito. Vai Etzeruló, também ficou com medo. Vai Hatzetam, ele dividiu o povo em dois. Né? Ele começa... E aí, porque aqui está escrito que ficou com medo, ou tipo 2 vezes? Alorashi, vai ele ficou com medo, o Shama e Areg, talvez ele vá morrer.
Fico com medo. Estão vendo como talvez vão me matar. E o que é Vayitzar, e Vayetzer, que também ficou sofrendo. Vayetzer lá, em Yarogu etacherim. Ele ficou com medo de matar outros. Esse era o medo de Jacob. Talvez eu vou morrer, talvez eu vou ter que matar alguém. E eu não quero matar alguém. Ou seja, a mesma coisa de Heaven. Sim? Ou seja, eu não quero matar, eu não quero matar o inimigo da guerra. Ou seja, estão com medo de morrer na guerra, como ter que matar alguém na guerra. Eu vou ter que sujar minhas mãos e virar um Esav, que o Esav que é pela espada vai viver. Vou virar um Esav? Ou seja, o maior medo de Jacob era virar um Esav. E ele ter que matar alguém era a concretização disso. E aí, naquela noite ele dorme sozinho, encontra o anjo de Esav e ele briga contra o anjo de Esav e ganha. E aí fala, agora seu nome, ele dá um abraço, seu nome não vai ser mais Jacob, mas Israel, porque você lutou com anjos e com homens e ganhou. Ou seja, ele virou Israel. O que é Israel? O Jacob consertado. Porque Jacob, não consertado, ele achava que ele não podia usar as ferramentas de Esav para o bem. Que talvez ele tenha que matar. Mas depois que ele tem uma primeira briga, primeira guerra, que é contra o anjo e ganha, ele vira Israel, que ele entende, não, eu posso guerrear sim. Que era o que ele precisava antes de entrar na terra de Israel. Que ele estava prestes a plantar no Israel, precisava entender que às vezes ele vai ter que guerrear na terra de Israel. Mas ele não matou. E não precisou. Mas logo depois acontece a guerra em Shem, na terra de Israel, e ele mata. E tem que matar. Mata bastante. Então ele aprendeu isso, virou Israel. Ou seja, às vezes precisa. Então, aqui. Que cara Kansipor da Shulu Hakem. Se tiver um ninho de pássaro, lefaneca, perante você. Bader, no caminho, Becholetz ou alaretz, sobre a árvore ou na terra. Efrochim, o que é Efrochim? Pintinhos, ou beitzim, ou ovos. Viaem rovetz está lá o Efrochim, e a mãe, ela está sobre os pintinhos, né? Ou ala beitzim, ou sobre os ovos, lot e karraem alabanim. Você não vai pegar a mãe sobre os filhos. Shalach te shaleh etahem, você tem que mandar embora a mãe, etabanim tikach lech, pegar os filhos. Lema entav lecha vercha tamim, que tem um motivo também da mitzvah, para que seja bom para você e Deus estenda seus dias. Sim, então não pode pegar o ovinho, tem que espantar a mãe e pegar. Sim? Onde está isso nos patriarcas? Que ele reza, né? Atzileine na tem a música. E Jacob reza, Atzileine na miad achi, me salve do meu irmão, miad Esav, de Esav, que areia no riotó, que eu tenho medo dele, pene avó veikane, que talvez ele vai vir e vai me matar, emalbanim, a mãe sobre seus filhos, mesma coisa aqui. Abetzim lotikar, haem alabanim, não vai pegar a mãe sobre seus filhos. Ou seja, são os dois lugares da Torá que têm a mesma expressão. Shilu Hakem e Yaakov aqui. O que uma coisa tem a ver com a outra? O que tem uma coisa a ver com a outra? Algum palpite? Piedade. Ok. Quanto eu acho? Aqui. Vamos lá. Quem é Banim? Aqui para Jacob. Quem são os filhos? A Mahaná dele, certo? Esses são os Banim, tá bom. Quem é a mãe? Não, é Ema Banim, que vai... Essas quatro. Que é? Essas quatro, não? Não. Cadê aqui de novo? Atzilei nabi achad. Está rezando para Deus. Que areia no riotó, penavó vequem ema labanim. Aqui a ema labanim é Shekhinah, a presença divina, que fica sobre a machané dele. Presença divina. Sim, essa é a ideia. E, cadê? A gente falou, o banim são eles, o Ken, que é o ninho. Eles estão, né? Que é? O terreno deles estão, né? É a terra de Israel. Que eles estavam indo para a terra de Israel. Ou seja, talvez ele vai me matar, ou seja, vai acabar com a minha mahané e vai ficar com a terra de Israel e vai afastar a Shekhinah. Então a mesma coisa aqui aqui então está falando.
Que careca Ken Tzipor, quando tiver um ninho, que é a terra de Israel, Lefanecha Baderes, Bechol Etzor ala Aretz, Efrochim, ou Beitzim, Viahem Rovetzet ala Efrochim, e a mãe, a Shekhinah, está sobre a Israel, sim? O ala Beitzim, Lotikah Haem alabanim. Você não vai pegar os filhos antes de tirar a Shekhinah. Primeiro você afasta a Shekhinah. Depois você vai poder mexer nos filhos. Exatamente na instrução do tempo, ou seja, na Galut. Primeiro saiu a Shekhinah e depois a gente foi entregue para os inimigos. Que por acaso foi para os descendentes de Esav, né? Entendeu? Então é Shaler Teshalá Etaem. Primeiro você tem que afugentar a mãe, ou seja, Deus. Vetabanen Tekarlah. Depois você pega para você os filhos, para sua Galut. Leman Tav Lechav Arachta Yamin. O que é afugentar a Deus? Tirar a Shekhinah do povo judeu. Faz eles pecarem, e aí você vai poder pegar os filhos. Então isso está falando sobre a Galut. Em Irmial, eu não achei aqui, eu tentei procurar, tem um Perek, em Ishaiah tem um Perek de profecia, que ele fala exatamente também os mesmos verbos, Ayem alabanim, Shalach Teshaleh, sobre as Galuyot. Tipo, fala claramente, ele conecta isso com a Galut. Lá. Então a gente vê que tem 3 tipos de Galut. Uma se chama Beitzim, outra se chama Efrochim e outra se chama Banim. Ovos, pintinhos e filhos. Então assim, a Galut, que representa os ovos, que pegou os ovos do povo judeu, foi Galut Mitzray, que é a essência de onde nasceu o povo judeu. Os pintinhos foi Galut Bavel, da Babilônia. Por quê? Que eram os pintinhos, vamos entender depois. E os banim, o que é banim? É a galinha já pequena, pronta, não é mais um pintinho, uma galinha, um franguinho. É a Galut Edom. Por quê? Vamos entender. Então, o Zohar, ele fala assim, quando ele fala sobre esse passuco, ele fala assim, que é? Aí depois no passuco fala assim, não vai ter mais nenhuma outra Galut depois dessa. Ou seja, só tem essas 3 Galuyot. Beitzim não tem quarta Galut, é só isso. E aí o Zohar fala assim, o que é Beitzim? Beitzim é a Torá escrita. Balei Mikra, as pessoas que estudam Torá escrita. Efrochim, Balei, Mishnah, Torá oral. E Banim, Kabbalah. Assim fala o Zohar. Ou seja, na Galut do Egito, a gente recebeu a Torá escrita. Na Galut da Babilônia, recebemos a Gemara. Depois a gente voltou com a Shekinah Gdolá, a gente voltou com a Mishnah. E a Galut de Edom, a gente volta com a Kabbalah. A gente chegou na terra de Israel depois do Egito com a Torá. A gente chegou para Israel depois de Bavel com a Mishnah. E aqui e a gente volta para a terra de Israel depois de Edom com a Kabbalah. Essa é a ideia, ou seja, cada Galut... Que a Kabbalah foi entregue só depois que a gente entrou aqui na... Não. A gente voltou com a Kabbalah. Antes, como no exílio não tinha Kabbalah, não tinha o Zohar. A gente voltou com o Zohar para Israel. E com todo o desenvolvimento, a Hassidut, Rav Kuk, todo mundo desenvolveu a Kabbalah, Ramchal, com conhecimento da Kabbalah, coisas que não tinha escrito para o povo, difundido para o povo na época das outras vezes do primeiro templo e do segundo templo. Sim, tanto que é a Torá de Mashiach, né, a Kabbalah, que é do terceiro templo. A Torá do terceiro templo é a Kabbalah. Do segundo templo é a Mishnah e do primeiro templo é a Torá oral, é escrita. Quanto mais profundo. Ou seja, o que é? A Torá escrita são os ovos. O que são os ovos? É pouquinho. Kabeitzá, só, o mínimo. A Torá escrita. Sim? O que é o pintinho? Já não é um ovo, é um pintinho, mas ele é muito mais difícil de comer. É a Torá oral, ela é muito maior do que um ovo. Só que ela é difícil de comer, é difícil. Mishnah, Gemara, é difícil de entender. Sim? Mas agora a galinha completa, bonitinha, com carne, é a Kabbalah. Então por isso que é a comparação das 3 Galuyot, com o que a gente voltou com cada Galuyot, o que a gente come na mitzvah de Shiloh HaKen. Então, quando a mãe saiu a Shekhinah, a gente volta depois com essas 3 coisas. Quem faz essa comparação? O Arachaim Kadosh? Não, o Zohar, como compara, o próprio Zohar, ele compara essas 3 coisas. Não, então, tem que entender que o Zohar, quando ele interpreta o Pasuk,
é a forma mais chata que tem do Passuca, a interpretação do Zohar. Se você pegar a interpretação do Passuca da Gemara ou da Mishnah, quando tem, não é o Pshat, é Drash, a Gemara, que é a Torá oral, tenta conectar uma coisa. Mas o Zohar, se você for estudar, você vai ver que ele vai perguntar, mas por que essa palavra aqui? O Zohar que pergunta sobre o Pshat. E a interpretação do Zohar, dos Psukim, é a forma mais Pshat e simples de ver o Passuca. Sempre. Sempre? Não sempre, mas não, sempre exagerei, mas na maioria das vezes. Pega uma paraxá do Zohar, pula todas as partes sobre Kabbalah, de Sfirot, e pega quando tem dois rabinos conversando, um perguntou por que esse passuco? E interpreta o passuco, você vai ver que é totalmente literal, muito mais do que... Ela conta que do que... são passagens bem simples. Sem, muito Na rua, olha pra cima, o que é isso? Aí falou, mas por que tem essa palavra? Ah, tá, porque aqui na Terra de Israel a gente está vendo isso. Ah, isso que está dizendo aqui o passuco. O Zohar é assim, ele é muito simples. Ele é o mais pshat, o Zohar, na maioria das vezes. Muito mais pshat às vezes do que os nossos comentaristas e que a Gemara e que a Mishnah. Mishnah e Gemara é muito mais difícil de entender. Não é o pshat. Você tem que entender porque é Chachamim. O que os Chachamim quiseram? O Zohar viaja uma viagem só, pô? Ele viaja depois para você entender o pshat deles. É tão puxado que tem que viajar. Para entender. É o que a gente falou de Ireia, porque na Gemara fala assim, tá Shema, vem escutar. Aí você tem que escutar. No Zohar tá ras, vem ver. Tá claro que o passuco na nossa frente. É isso é aquilo, tá claro, é chato. É claro. Não precisa fazer não, porque essa palavra ali, então tal, e aí Moshe Rabbeinu falou tal, que Hilela, e por isso Allah, não é isso. Então o Zohar muitas vezes ele traz o pshat assim. Então é isso. Então, para ver se a gente vai terminar. Que teve Beit Hadash, você tá só terminar, vamos com isso. Quando você construir uma casa nova e fazer um maquete, tem que fazer um murinho de 80 centímetros, pelo menos, né? 10 tefachim, um parapeito. Legaguerra no telhado, velota acima da minha bebeiterra, que pode na felimene. Você é dessa paraxá? Essa paraxá tem uma das muitas mitzvot, que você pode cair e vai ser culpa sua. E daqui a gente vê o quê? Que se você não quiser cair no telhado, você construa um parapeito. Sim? E não, Deus vai ajudar. Aqui a gente é tzadik, a gente só estruturar. Óbvio que ninguém vai cair do telhado na minha casa. É óbvio que a parede não vai cair. É óbvio que a escada vai ficar de pé. É óbvio que meus filhos atravessando a rua não vai acontecer, não vai ser atropelado. Não, a Torá vem claramente e diz, não, se você tem um parapeito, sua obrigação é fazer uma quê? Por quê? Para se alguma coisa acontecer, a culpa não for sua, vai ser considerado o seu assassinato, porque você foi imprudente. Mas a gente não deve se basear em milagres que tudo vai ficar certo, e sim a gente tem que obedecer às normas e às leis de segurança para nada acontecer. Porque se a gente não obedece, aí sim a gente está pecando. Segurança do trabalho. Segurança do trabalho em qualquer lugar. Então a gente começou falando que a decisão da nossa vida depende das nossas decisões, é o que vai acontecer. Aqui termina, então, a gente termina aqui falando sobre também que a gente tem que... Depende da gente a segurança do que está à nossa volta e não que Deus vai ajudar. Ficou Azakubaru. Azakubaru.